Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Selá. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Esse salmo é uma oração de confiança, pedindo a proteção e a vitória de Deus. A vitória vem do Senhor nos momentos de angústia, quando tudo parece difícil, a quem recorremos. O Salmo 20 nos ensina que nossa confiança deve estar no Senhor, pois Ele é quem nos ouve e nos protege. O salmista declara: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Salmo 21. Isso significa que Deus está atento às nossas orações e pronto para nos socorrer. Muitas vezes passamos por dificuldades que parecem não ter solução. A vida nos apresenta desafios que nos fazem sentir fracos e incapazes. Mas é justamente nesses momentos que precisamos lembrar que não estamos sozinhos. Deus está ao nosso lado, pronto para nos dar força e nos guiar pelo caminho certo. O Salmo continua dizendo: envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Salmo 22. Essa promessa nos mostra que o Senhor não apenas ouve nossa oração, mas também age a nosso favor. Quando clamamos, Ele nos envia o socorro de que precisamos, fortalecendo nossa fé e renovando nossas forças. Nos tempos bíblicos, os reis e guerreiros confiavam em seus exércitos, cavalos e carros de guerra para alcançar a vitória. No entanto, Davi nos ensina que a verdadeira segurança não está nos recursos materiais ou no poder humano, mas no nome do Senhor. Ele declara: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Salmo 27. Essa verdade é tão atual quanto era na época de Davi. Hoje, muitos confiam em dinheiro, status, influência ou força própria. Mas todas essas coisas são passageiras e limitadas. O único que nunca falha, nunca muda e nunca nos abandona é Deus. Quando depositamos nossa confiança nele, encontramos paz mesmo em meio às tempestades da vida. Talvez você esteja enfrentando uma batalha agora. Pode ser um problema familiar, dificuldades financeiras, um diagnóstico médico difícil ou um momento de incerteza. A boa notícia é que Deus está no controle. Ele já tem a resposta, mesmo que você ainda não veja a solução. O Salmo nos lembra que o Senhor concede conforme o nosso coração e cumpre todo o nosso plano. Salmo 24. Isso significa que quando nossos desejos estão alinhados com a vontade de Deus, Ele realiza os sonhos que temos e nos leva à vitória. A caminhada da fé nem sempre é fácil. Há momentos de provação, momentos em que as respostas demoram a chegar. Mas é nesses períodos que devemos continuar confiando. Não desista de orar, de acreditar e de esperar no Senhor. Ele tem um tempo perfeito para agir, e sua fidelidade nunca falha. No versículo 6, o salmista afirma com convicção: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Deus já preparou o livramento para aqueles que confiam nele. Quando parece que tudo está perdido, ele entra em ação e transforma a situação. O salmo termina com um clamor poderoso: salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos.
Célito 29. Essa é uma oração de dependência total de Deus. Quando reconhecemos que somente Ele pode nos salvar, encontramos descanso para nossa alma e esperança para o futuro. Portanto, não importa o desafio que você esteja enfrentando hoje, coloque sua confiança no Senhor. Ele é o Deus que luta por você, que te sustenta e te conduz à vitória. Mesmo que o caminho pareça difícil, não desista. Deus está no controle e já preparou o seu livramento. Muitas vezes, buscamos segurança em nossas próprias forças, em recursos materiais ou até mesmo em pessoas. Mas o versículo 7 nos lembra de algo fundamental. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Essa é uma verdade poderosa. A vitória não vem do poder humano, mas daquele que reina sobre tudo. Vivemos em um mundo que ensina a confiar em dinheiro, status e conexões para garantir sucesso. No entanto, todas essas coisas são passageiras e falíveis. O dinheiro pode acabar, a posição pode mudar e as pessoas podem falhar. Mas quando colocamos nossa confiança em Deus, temos uma base firme e inabalável. Ele é eterno, fiel e nunca nos abandona. O Salmo 20 nos ensina que Deus é a fonte da nossa força. Quando enfrentamos desafios, nossa primeira reação muitas vezes é procurar soluções humanas, tentar resolver tudo com nossas próprias mãos. Mas a palavra de Deus nos convida a um caminho diferente, descansar no Senhor e confiar que Ele tem o melhor para nós. O versículo 8 nos traz um contraste marcante. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aqueles que confiam apenas em si mesmos podem até parecer fortes por um tempo, mas acabam sucumbindo diante das adversidades. Por outro lado, aqueles que depositam sua confiança no Senhor permanecem firmes, pois sabem que não estão sozinhos na batalha. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, sentindo-se sobrecarregado pelos problemas. Pode ser uma enfermidade, uma crise financeira, um relacionamento complicado ou uma decisão difícil a tomar. Seja qual for a sua luta, Deus quer te lembrar hoje que você não precisa enfrentar isso sozinho. Ele está ao seu lado, pronto para te sustentar e te dar a vitória. O salmista declara no versículo 4: Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Isso nos ensina que Deus conhece nossos desejos e sonhos. Quando vivemos em comunhão com Ele, nossos planos se alinham com a vontade dEle. E então vemos suas promessas se cumprirem em nossa vida. Por isso, não desanime diante das dificuldades. O Deus que te chamou é o mesmo que te capacita. Ele não apenas escuta suas orações, mas também age em seu favor. O Senhor já preparou o seu livramento, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Davi, o autor deste salmo, enfrentou muitas batalhas ao longo de sua vida. Ele foi perseguido, sofreu traições e enfrentou gigantes, literalmente e espiritualmente. No entanto, em todos esses momentos, ele escolheu confiar no Senhor. E Deus nunca o desamparou. Assim como Davi, precisamos aprender a confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. A vitória pode não vir no nosso tempo ou da maneira que imaginamos, mas virá no momento certo e da melhor forma possível. O Senhor vê além do que podemos enxergar e sabe exatamente o que precisamos. Outro ponto importante do Salmo 20 é que ele não fala apenas de uma vitória individual, mas de um clamor coletivo. O povo orava para que Deus concedesse sucesso ao rei e ao exército. Isso nos ensina a importância da intercessão. Precisamos orar não apenas por nós mesmos, mas também pelos outros. Quando oramos uns pelos outros, fortalecemos nossa fé e ajudamos a construir um ambiente de confiança
e esperança. Ao final do salmo, o clamor do povo é claro: salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Versículo 29. Esse versículo resume a essência de nossa dependência de Deus. Ele é o nosso Rei, nosso Salvador, nosso protetor. Quando clamamos a Ele, podemos ter certeza de que somos ouvidos. Então, hoje, se você está enfrentando uma batalha, lembre-se, a sua vitória não depende da sua força, mas do Deus Todo-Poderoso que luta por você. Não confie apenas nos seus recursos, no seu conhecimento ou nas soluções humanas. Confie no Senhor, porque Ele nunca falha. Deus não apenas nos ouve, mas também nos sustenta. Salmo 22. E cumpre os desejos do nosso coração. Salmo 24. Quando nossa vontade está alinhada com a dele, Ele nos levanta quando caímos e nos dá forças para continuar. Quantas vezes nos sentimos fracos, sem esperança e sem direção? Há momentos em que parece que nossas orações não estão sendo ouvidas, que a resposta demora ou que a solução é impossível. Mas o Salmo 20 nos lembra que Deus está presente e age em nosso favor. Ele não apenas nos escuta, mas também nos fortalece e nos conduz pelo caminho certo. O Senhor não nos abandona em meio às lutas. Ele conhece cada lágrima que derramamos, cada pensamento de dúvida que passa pela nossa mente, cada batalha que travamos em silêncio. Mas Ele também conhece o futuro e tem planos maiores do que podemos imaginar. Se confiarmos nele, veremos sua fidelidade se manifestando em nossa vida. O salmista declara no versículo 5: nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Isso nos ensina a importância de confiar que a vitória já está garantida, mesmo antes de vê-la. Nossa fé não pode depender das circunstâncias, mas da certeza de que Deus é fiel e cumprirá suas promessas. Muitas vezes, queremos que Deus responda imediatamente, que Ele resolva nossos problemas no nosso tempo e da maneira que achamos melhor. Mas Deus trabalha de forma perfeita e no momento certo. Ele sabe o que é melhor para nós e nos dá exatamente aquilo que precisamos, não apenas o que queremos. O versículo 6 nos dá ainda mais segurança. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Isso significa que Deus já preparou o livramento. Ainda que as lutas pareçam intensas, Ele está trabalhando em nosso favor. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil. Pode ser uma doença, um problema financeiro, uma crise no casamento ou a perda de um ente querido. Nesses momentos, a tendência humana é se desesperar, sentir medo e até duvidar de que Deus está no controle. Mas não desista. Deus não se esqueceu de você e no tempo certo Ele trará a resposta que você precisa. O Salmo 20 nos ensina que quando confiamos em Deus, não precisamos temer o futuro. Ele é nossa segurança, nosso refúgio e nossa fortaleza. Não estamos sozinhos, Ele luta por nós, mesmo quando não vemos. Nossa parte é continuar confiando, orando e esperando com fé. Lembre-se, a vitória não vem da nossa força, mas da força do Senhor. Quando nos rendemos a Ele, encontramos paz em meio à tempestade e força para continuar caminhando. O versículo 8 faz um contraste importante. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aqueles que confiam apenas em si mesmos podem até parecer fortes por um tempo, mas acabam se cansando e caindo. Porém, aqueles que depositam sua confiança no Senhor se reerguem e permanecem firmes. Por isso, não confie apenas nos seus recursos, no seu conhecimento ou nas soluções humanas. Confie no Senhor. Ele é aquele que sustenta sua vida, fortalece sua fé e te conduz à vitória. Mesmo que hoje você não veja a saída, Deus já preparou o seu livramento. Ao final do salmo, o povo clama: salva-nos, Senhor.
Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Céline 29. Essa é a nossa oração também. Clamamos ao nosso Deus porque sabemos que Ele é fiel para nos responder. Portanto, se hoje você está passando por uma batalha, não desanime. Deus é aquele que te sustenta, te fortalece e te levanta. A sua vitória já está garantida porque vem do Senhor. Se hoje você enfrenta batalhas, lembre-se, não confie apenas na sua capacidade, mas coloque sua fé no Senhor. Ele é aquele que nos salva e nos coloca de pé. Clame a Deus, pois Ele tem poder para transformar sua história. A vitória não está nos meios humanos, mas no nome poderoso do Senhor. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Ciele 29. Muitas vezes, quando passamos por dificuldades, nos sentimos tentados a resolver tudo sozinhos. Pensamos que, se nos esforçarmos mais, se tivermos um plano melhor, se conseguirmos a ajuda de alguém influente, então encontraremos a solução. Mas a verdade é que nossa força é limitada e nossa sabedoria não pode se comparar à de Deus. Davi, ao escrever esse salmo, sabia que a vitória não estava na força dos cavalos ou nos carros de guerra, mas sim na confiança no Senhor. O mesmo princípio se aplica a nós hoje. Não importa qual seja a sua luta financeira, emocional, espiritual, profissional ou familiar, o segredo para vencer está em confiar em Deus acima de tudo. O versículo 1 nos ensina que o Senhor nos ouve no dia da angústia. Isso significa que Ele está atento a cada oração e conhece nossas dores. Nenhuma lágrima passa despercebida diante dele. O Deus que criou o universo também se importa com cada detalhe da sua vida. Se Deus nos ouve e se importa, por que às vezes sentimos que a resposta demora? Isso acontece porque Ele trabalha no tempo certo e da maneira perfeita. Nem sempre entendemos seus caminhos, mas podemos confiar que Ele sempre faz o melhor por nós. O versículo 2 diz: envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Essa é uma promessa maravilhosa. Deus não apenas escuta nossa oração, mas envia o socorro de que precisamos. Às vezes, Ele nos livra da tempestade. Outras vezes, Ele nos fortalece para passar por ela. A espera pode ser difícil, mas é em tempo de crescimento. Deus usa os momentos de provação para nos moldar, fortalecer nossa fé e nos ensinar a depender mais dele. Se hoje você está esperando uma resposta, lembre-se de que Deus nunca se atrasa. Ele age no momento perfeito. O versículo 4 nos ensina algo profundo. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Muitas vezes, pedimos coisas a Deus que não estão alinhadas com sua vontade, e por isso a resposta não vem da forma que esperamos. Mas quando buscamos a Deus e entregamos nossa vida a Ele, nossos desejos passam a estar em sintonia com os planos dele, e então vemos suas bênçãos se cumprirem. Nossa confiança não pode estar em circunstâncias, mas em Deus. O mundo muda, as situações se transformam, mas o Senhor permanece o mesmo. Seu amor, sua fidelidade e seu poder nunca falham. O versículo 7 nos desafia. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Isso nos lembra que, enquanto muitos colocam sua esperança nas riquezas, no conhecimento ou em pessoas influentes, nossa confiança deve estar somente em Deus. Quantas vezes já tentamos resolver as coisas sozinhos e falhamos? Deus nos convida a descansar nele e permitir que sua mão poderosa trabalhe em nosso favor. O Salmo 20 é um convite à fé. Ele nos ensina que quando confiamos em Deus, não há motivo para medo. Podemos enfrentar batalhas, mas já temos a certeza da vitória, pois o Senhor luta por nós. O versículo 8 diz: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé.
Essa é a diferença entre aqueles que confiam em Deus e aqueles que dependem apenas de si mesmos. O mundo pode tentar nos derrubar, mas com Deus ao nosso lado, sempre podemos nos reerguer. Se hoje você sente que suas forças estão acabando, se acha que não vai conseguir continuar, lembre-se de que Deus é aquele que te sustenta. Ele te levanta quando você cai e te dá forças quando você pensa em desistir. O salmo termina com um clamor poderoso: Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Esse deve ser o nosso clamor diário. Deus ouve e responde. Não há batalha que Ele não possa vencer. Não há situação impossível para Ele. Portanto, não desista. Se hoje você está enfrentando dificuldades, erga sua voz e clame ao Senhor. Sua vitória não depende de sua força, mas do Deus Todo-Poderoso que luta por você. A vitória vem do Senhor.